Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. O panorama das SADs em Portugal parece estar a mudar. Em Braga vai ser eliminado o artigo que obriga a SAD a garantir a maioria. Em Alvalade fala-se da possível entrada de um novo investidor. Pode 2024 ser um ano em que se muda o paradigma das maiorias de capital em prol da abertura a novos investidores que possam dar maior competitividade a estas organizações. Para esta segunda parte temos connosco Gonçalo Almeida, especialista em Direito Esportivo e juiz da Câmara de Agentes do Tribunal de Futebol da FIFA. Muito obrigado, Gonçalo, por este regresso ao jogo económico para um tema que é muito interessante. Aliás, em 2024 temos dedicado praticamente todos os programas às SADs de futebol. Falámos da semana passada do Futebol Clube do Porto, falámos do Sporting num dos primeiros programas desta nova temporada do jogo económico e vamos falar de uma forma geral das SADs, partindo aqui como ponto de partida relativamente àquilo que é a SAD do Braga, que é uma das SADs que está em maior foco e se calhar é das que está a ser melhor estudada em termos daquilo que vai acontecer ao capital desta SAD do Sporting Braga, que tem neste momento como um dos investidores principais a Qatar Sports Investment, que reforçou em outubro do ano passado a sua posição e poderá eventualmente ter um novo reforço em 2024. Gonçalo, como é que vê de facto toda esta mudança que poderá estar aí à porta para as SADs em Portugal? Bem, antes de mais agradecer o convite, é sempre um prazer estar de volta. Muito obrigado. Vejo com bons olhos, com muito bons olhos, esta entrada no capital social das sociedades desportivas portuguesas por parte de investidores, desde que sejam investidores credíveis, idóneos e que de facto tragam mais-valias. Tanto mais-valias não só do ponto de vista financeiro, mas a nível dos projetos. No caso em empresas, estamos aqui a falar da Qatar Sports Investments, que são também proprietários têm investimento no Paris Saint-Germain, e isso é algo que, enquanto adepto, se fosse o meu clube, eu veria de forma positiva. Porquê? Porque me vai aportar a capacidade financeira e o know-how em termos de estruturais, de organizacional, de projeto de futuro, que a experiência que os qataris já têm no Paris Saint-Germain. Portanto, eu vejo isso de uma forma extremamente positiva. Vejo com algumas cautelas. E essas cautelas são mais, não no que diz respeito a este investimento propriamente dito, embora nós já tenhamos assistido a investimentos milionários noutros clubes que depois não deram certo, que por esta ou por aquela razão o investimento foi retirado ou o investidor teve que se abstrair desse negócio e, portanto, conduziu problemas do campo desportivo do clube fundador, não é assim? Certo. Mas, ainda assim, neste caso, atendendo à credibilidade do grupo e à capacidade financeira, eu veria com bons olhos. Cautelas. Sim, cautelas relativamente à questão da proveniência dos capitais, à idoneidade do investidor, que não se aplicaria tanto neste caso em apreço, mas aplica-se à esmagadora maioria dos casos dos investidores ou potenciais investidores que pretendem investir nas sociedades desportivas em Portugal. E que tantos problemas têm causado para os clubes fundadores. Claro que sim. Jorge, de facto temos falado muito das SADs e na forma como muitas vezes muitas empresas que organizam o futebol dos clubes em Portugal recebem esse investimento que o Gonçalo estava a falar, muitas vezes até sem grande escrutínio. Não parece ser o caso aqui. A Qatar Sports Investment tem aqui uma presença que é conhecida de todos e, portanto, tem aqui uma reputação que será à prova de bala. Enfim, nós queremos acreditar que sim. Nós que estamos do futebol português queremos acreditar que que este capital está perfeitamente escrutinado. Como é que vês esta mudança ao nível falando já do Sporting Braga, mas depois daqui a pouco partindo para outras análises, o facto de Qatar Sports Investment poder ainda reforçar mais o seu capital no Sporting Braga em 2024 vai resultar exatamente no quê? Olha, não sendo jurista, e antes de mais cumprimentando primeiro o Gonçalo Almeida, eu acho que coloca-se desde logo um problema de conflito de interesses.
E isto porque, e para o ano, pode não acontecer só com o Braga e o Paris Saint-Germain, de resto acho difícil que o Braga vá estar na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain estará com certeza, mas vai-se colocar, por exemplo, ao Grupo City. O Girona está a fazer uma época extraordinária, já o destacámos aqui noutros programas, e o City também vai estar na Liga dos Campeões, ao que tudo indica. Já acontece o mesmo com o Grupo RB, com o Salzburgo e o Leipzig recorrentemente a serem presença na mesma competição sob a alçada da UEFA, e esta época podia-se ter colocado esse problema. Ou seja, poderia, no limite, o Braga ter passado a fase de grupos e nos oitavos de final ter defrontado o Paris Saint-Germain, que também, como sabemos, está na Liga dos Campeões. Acabou o Braga por cair para a Liga Europa e esse conflito de interesses não se colocou. Mas não sendo jurista, eu levanto desde logo esta objeção, e eu acho que a UEFA tem que estar claramente muito, muito atenta para evitar este tipo de situações que sobretudo... Quase de amadorismo, não é, Jorge? Não, sobretudo com o Leipzig e com o Salzburgo é absolutamente evidente, senão podemos voltar aqui à história do futebol espanhol, quando uma final da Taça do Rei foi disputada entre o Real Madrid e o Castilha na final. E, portanto, obviamente que a UEFA, enquanto entidade reguladora e que deve supervisionar o futebol europeu, deve ter, obviamente, este tipo de situações em atenção. A segunda nota que me parece relevante, e já o tenho vindo a dizer, acho que o Braga precisa de dar um próximo passo. Muito mais importante que esta entrada de capital, eu acho que é a ligação com os adeptos e com a cidade. Porque olhamos ali ao lado e o Vitória Sport Clube tem uma média de assistências superior ao Sporting Clube Braga. E eu acho que o Braga ainda não tem essa ligação com os adeptos tão forte quanto outros clubes, e se calhar por via disso é que uma proposta deste género feita pela direção do clube numa Assembleia Geral de Sócios pode passar. Porque, e podemos abrir aqui para uma segunda volta, é verdade que o Sporting Clube Portugal SAD está neste momento, ao que tudo indica, e o que tem vindo a ser noticiado pela imprensa, à procura do investidor para uma percentagem relativamente reduzida da SAD, até porque dia 15 de fevereiro é que as VMOCs se vão converter em ações, e o Sporting volta a ter 88%, se a memória não me falha, do capital da SAD. Há a questão, qualquer tipo de entrada de investidor, seja no Sporting, Futebol Clube do Porto ou Benfica, tem que ter a aprovação de uma Assembleia Geral de Associados. E olhando para a história dos três grandes, claramente que acho que os adeptos não vão abdicar de ser os donos da SAD, por via, obviamente, do clube, e acho mais difícil passar e que nos três grandes seja aceite a questão da perda de maioria. E no Braga já se coloca essa questão. Eu acho que os próprios dirigentes do Braga neste momento estão a perceber uma questão muito simples, e os resultados é isso que o demonstram. No início da temporada, muita da imprensa desportiva indicava o Braga como candidato ao título, até à frente de Sporting. A verdade é que o Braga está a 10 pontos de Sporting, aí a 9 do Benfica. E se olharmos para os confrontos diretos, não ganhou nenhum jogo. Perdeu 2 vezes com o Benfica, empatou com o Sporting, empatou com o Vitória Sport Clube no Derby do Minho, e perdeu com o Futebol Clube do Porto. E até são coerentes ali, existe uma grande coerência em termos daquilo que é o comentário desportivo em relação ao plantel do Sporting Braga, que até parece ter um plantel lacunas, equilibrado, um plantel com qualidade, mas porventura os próprios dirigentes do Sporting Clube Braga percebem que necessitam de maior investimento para que o Braga se transforme num clube mais forte e poder efetivamente lutar pelo campeonato. É verdade que o Braga já luta pela Taça da Liga, Taça de Portugal, tem chegado a finais, tem conquistado alguns troféus sobretudo nas últimas 2 décadas, mas ainda assim muito longe, sobretudo numa prova de regularidade como o campeonato, muito longe dos outros 3. Jorge, puxaste aqui um tema que eu acho que é muito interessante tentar perceber também junto do Gonçalo o que é que o Gonçalo pensa sobre isto, relativamente àquilo que é, muitas vezes os clubes
como ao Sporting Braga, procurarem, de facto, este tipo de investidores fortes e que têm já uma presença muito relevante no capital, mas depois faltar-lhes dar o tal salto em termos de ligação, muitas vezes, com o público e com os sócios, que tem sido feito. Aliás, em termos desportivos, o Sporting Braga tem sido, de facto, uma equipa muito coerente nos últimos 15 anos, 20 anos do futebol português. E, portanto, já se nota também, e vimos já algumas imagens em Braga de uma maior capacidade de estimular o público e de levar o público à Pedreira, que também não é um estádio fácil para levar pessoas, é ali um bocadinho fora da cidade. Mas como é que se conjuga tudo isto? Ou seja, a capacidade de ter um investidor forte, mas perceber que falta dar o salto para cativar as pessoas, para que estejam próximas do clube e a apoiar e presentes. Bem, gostaria antes de fazer um pequeno à parte, porque foram mencionadas aqui questões, eu acho que são extremamente importantes, extremamente relevantes. Desde logo, a questão da multipropriedade de clubes, não é? Sim. Que é hoje em dia, de facto, uma realidade que veio para se aprofundar cada vez mais, não é? E desculpa interromper, temos outro caso no futebol português, que não falámos aqui, mas já chegámos a mencionar por causa da questão dos ordenados em atraso. O Rio Ave foi salvo por um outro investidor que tem o Olympiacos e o Nottingham Forest. Exatamente. Esta questão da multipropriedade é extremamente atrativa para esses grupos, porque permitem, de facto, não só fluxos financeiros, como fluxos desportivos. Sim, dos jogadores. E esses fluxos desportivos, igualmente, por vários tipos de escalões de competitividade, não é? Em que tem um clube num determinado patamar, um outro a seguir, que lhes permite fazer uma troca, uma circulação de ativos desportivos. E depois, do ponto de vista financeiro e contabilístico, também aporta-lhes grandes vantagens, não é? Portanto, e isto é uma realidade para ficar, aliás, para se agravar no bom. Eu não vejo nem no bom, consigo perceber, é uma realidade, tem questões positivas, como tudo na vida, nada é 100% negativo ou 100% positivo. Do meu ponto de vista, este apresenta-me maior receio, porque isto permite um controle da competição, em alguns casos. Por exemplo, como foi dito aqui, a questão da Champions, com o Leipzig e com o Salzburg. O Girona figura-se como candidato forte a participar na próxima edição da Champions, conjuntamente com o City. Mas se quisermos também ser mais, mais atentos ao fenómeno do futebol, a questão do conflito de interesses está logo na própria UEFA, em que um dos patrocinadores principais, a Gazprom, é um dos investidores do Zenit. Certo. Existiu essa polémica aqui há alguns anos. Não é? Ora bem... E não era só o Zenit. Tenho uma noite muito má memória com um patrocinado pela Gazprom com o Schalke. Pronto. E esta é uma realidade que, quer dizer, não basta ser, é preciso parecer. Não é? E isto é de evitar. A multipropriedade, caminhamos nesse sentido. Coloca grandes desafios também à UEFA. Coloca-nos enormes desafios. Essa questão que me colocaste relativamente à identidade do clube, à própria identidade do clube em termos dos adeptos, dos sócios, é bastante pertinente, e nós vivemos gerações em que a possibilidade de alienar a maioria do capital nem se colocava, porque os sócios iriam rejeitar de imediato. Eu estou em crer que essa mentalidade está a mudar. Porquê? Porque o mercado nacional é manifestamente insuficiente para responder às aspirações desportivas dos grandes, dos ditos grandes, que eu não gosto dessa denominação. E onde é que se consegue, de facto, uma injeção? É com investidores. E os investidores vão querer, obviamente, gerir o seu próprio dinheiro. E, portanto, vão querer ter uma maioria de capital. Ou seja, se atendermos à realidade financeira, tanto do Futebol Clube do Porto como do Sporting, e eu dou-vos o exemplo do Futebol Clube do Porto, e já concluo porquê. Mas estas realidades, do ponto de vista de financeiro, são, enfim, tanto quanto consta publicamente e daquilo dos relatórios financeiros que são dados a conhecer, é uma situação periclitante. Para se tornarem competitivos
a um nível do Benfica e que são, ou que ainda são, mas depois temos o próximo Campeonato do Mundo de Clubes que irá aportar uma grande injeção, temos a qualificação para a Champions, que poderá ser determinante. A qualificação para a Champions poderá significar o equivalente à venda de 2 ativos preponderantes da equipa. Atenção, não é? E, portanto, estas questões do financiamento, da capacidade financeira para sermos competitivos do ponto de vista desportivo, se calhar vão sobrepor à questão da minoria ou da maioria de capital. Eu acho que isso é um futuro a curto prazo, nos grandes. Primeiro no Sporting ou no Futebol Clube do Porto e depois, inevitável para o Benfica, se quiser competir com um clube que tem investimentos de uma Qatar Sports Investment, que é um fundo, quer dizer, se quiserem, é quase ilimitado, entre aspas, não é? E a isso talvez não seja alheio, e não sei se os meus amigos têm estado atentos, é apenas mais uma curiosidade que eu aporto aqui, o facto do Presidente do Futebol Clube do Porto ter investido, já por inúmeras vezes, na compra de ações. Sim. Não é? Portanto, isto é sinónimo que, se calhar, se prevê, ou ele consegue anteceder, que hoje aquilo que custa €1, não sei qual é o valor nominal das ações, se calhar com o interesse de um investidor estrangeiro valerá 5, 6, 10 vezes mais. Estão a perceber? Portanto, isto nada é ao acaso. Isso pode ser um sinal. E, portanto, também é uma situação para acompanhar a do Futebol Clube do Porto de SAD. Já falou aí da SAD do Sporting e, de resto, tem sido tema no jogo económico. Temos cerca de 4 minutos agora para o final desta segunda parte. Mas, Gonçalo, gostaria de lhe perguntar o que é que considera que um investidor, mesmo que seja minoritário, como estava o Jorge a falar, pode trazer ao Sporting, neste momento? Pode trazer, à parte da questão financeira, a questão financeira que logo à partida é aquela que sobressai, mas eu pessoalmente entendo que não é a mais relevante. Repare, esse investidor traz consigo, aporta a credibilidade. E com a credibilidade vêm patrocinadores, abrem-se outras portas. Abre-se a capacidade do emblema, e falo aqui do Sporting, mas posso falar de outros, de se internacionalização, que é a grande dificuldade muitas vezes dos clubes. Por exemplo, o próprio projeto, não é, muda, deixa de ser um projeto regional ou de um determinado país, seja a região um país ou uma região própria desse mesmo, mas passa a ter uma dimensão verdadeiramente internacional. E isto aporta capacidade, não é? E diferencia dos demais. E pode existir também alguma mudança ao nível do que é... muitas vezes nós apontamos ao futebol português aquelas guerrinhas entre clubes dos comunicados. Aliás, tivemos esta semana esse exemplo entre o Benfica e o Sporting. Muitas vezes uma comunicação que não é benéfica para aquilo que é a imagem da Liga. Podem os investidores trazer uma nova forma de comunicar ou alguma imposição de comunicar apenas quando for necessário e sem algum nível de toxicidade, digamos? Dependendo do investidor, mas um investidor de um determinado patamar com essa visão de futuro, visão de internacionalização e de credibilidade, vai querer tudo menos isso, não é? Vai querer credibilizar o produto e não estar aqui na praça pública a descredibilizá-lo, não é? E acho que isso é algo que em Inglaterra já está bem implementado. Aliás, esta questão das sociedades desportivas, a regulação das sociedades desportivas, o Owners and Directors Rules da FA, que vem desde 2004, já previa uma supervisão ao nível da idoneidade do capital, do investidor, quem é, de onde vem, da capacidade de implementar o projeto a que se propõe. Enfim, aqui um conjunto ao nível do compliance, não é? Que já existe há muitos anos em Inglaterra. Okay? E que aqui, felizmente, tarde, mas em boa hora, não é? Tarde, mas finalmente, digamos, em boa hora teria sido, de facto, há bem mais tempo. Antes de evitar alguns problemas que nós tivemos. E muitos problemas, quem não se lembra do Aves, não é? Em que o investidor chinês abandonou, ou do Beira-Mar, e de muitos outros. Os SADs, de repente, desagregam-se dos clubes e vão temos os clubes fundadores nos regionais, clubes que são históricos, não é? São históricos. E hoje em dia, fruto do novo regime jurídico das sociedades desportivas, que entrou em vigor o ano passado, em agosto do ano passado, já existe, de facto, pelo menos no papel, e essa é a manifesta intenção, e estou em crer que será implementado, pelo menos assim o espero, esse compliance.
essa questão protegendo a publicidade, a integridade, a idoneidade da indústria, não é? Ao nível das sociedades desportivas. Eu levantava aqui só uma questão, até porque estamos a terminar o nosso tempo, que é a questão que é muito falada, a forma como este tipo de clubes, com este tipo de investidores, e concretamente quando se fala do Manchester City ou do Qatar Investment via Paris Saint-Germain, a questão da injeção de verbas de marketing para combater precisamente o fair play financeiro, certo, e a regulamentação da UEFA. Em que medida é que a UEFA pode e deve atuar, sobretudo à luz dos novos regulamentos? Pois, eu acho que eu e todos, incluindo a UEFA, têm lutado com essa questão, porque de facto temos assistido aqui a sessões de cosmética das contas, não é? Para evitar o incumprimento do fair play financeiro, mas que na realidade, enfim, estamos por um aumento de valores de verbas de patrocínios que não tem nada de ilegal. Quer dizer, o que é que me impede, de ter de repente um patrocínio que vale 100, mas que o vendo por 1.000.000? Nada me impede. Sabemos que é uma forma de contornar, não é? Mas ao mesmo tempo, quer dizer, as pessoas pagam bem, o investidor investe aquilo que bem quiser, não é? Eu vejo as coisas de uma forma mais construtiva. Bem sei que essa questão do fair play é muito pertinente, há que ter muita atenção. Porquê? Porque isto desvirtua a questão competitiva, não é? Porque a páginas tantas, esta história, eu enquanto benfiquista, imaginar o meu clube como campeão europeu, para mim é uma utopia. É uma utopia, a não ser que isto mude, não é? Porque concorrermos com um orçamento como o do Manchester City, quer dizer, os nossos melhores jogadores, seja do Benfica, seja de qual clube, vão para os clubes de meio de tabela ou clubes de topo deles, não é? Portanto, como é que vamos competir com essa realidade? É muito difícil. Cada vez vejo mais como utópico essa ambição, não é? Sim. Isso cria-me alguma preocupação e penso que isso obrigaria a UEFA a colocar determinados limites, sob pena de, mais tarde ou mais cedo, esta Superliga que já existe ser mesmo oficial. Aparecer é uma Superliga, não é? Claro, quem é que chega aos quartos são quase sempre os mesmos. Claro, não é? São os colossos. Assim. Gonçalo Almeida, muito obrigado por estas reflexões. É um tema muito importante este das SADs e calculamos que em 2024 vamos ter algumas novidades e estará sempre convidado para vir fazer essas reflexões aqui ao Jogo Económico. Mais uma vez, muito obrigado. Partimos já a seguir para as escolhas da semana neste Jogo Económico.